condição espiritual do pregador. Em segundo lugar, o conteúdo da mensagem deste pregador. Olha o conteúdo da sua mensagem. Agora nós vamos para o versículo 1 e 2. Gente, quando você prega expositivamente, você não precisa ir versículo por versículo. Você pode começar no 3, depois ir para 1, 2, tá bom? Às vezes fica melhor para as pessoas entenderem. Então, ok, fica essa liçãozinha. Vamos para o versículo 1 e 2 agora. O conteúdo da mensagem do pregador. Eu mesmo, irmãos, diz o apóstolo Paulo. Vamos ler juntos para acordar? Vamos lá, tem um irmão que está dormindo no colo da esposa. Vamos lá, me ajuda. Acorda, meu irmão. Vamos lá. Leia para acordar esse irmão e para também entender a palavra de Deus. Vamos lá então. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, amém. Isto não quer dizer que Paulo nunca pregava sobre outros assuntos, mas isto quer dizer que o cerne, a questão mais importante da sua mensagem sempre era Cristo e sua obra redentora na cruz. Isto quer dizer, quando Paulo fala, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Isso quer dizer que toda a mensagem que Paulo pregava encontrava uma trilha que conduzia à cruz de Cristo. Que todos os assuntos que ele tratava levavam em consideração as realidades reveladas por Deus através da cruz de Cristo. Por exemplo, o seu governo, sua justiça, poder, soberania. O estado de rebeldia da raça humana, a total depravação e incapacidade do homem e a maravilhosa, incompreensível, indispensável graça de Deus na salvação de pecadores. Irmão, é preocupante quando eu vejo colegas, quando eu vou em outras igrejas, escuto irmãos pregando, pastores pregando no Velho Testamento ou mesmo no Novo Testamento e não ir para a cruz, não ir para Cristo. Falar sobre um assunto muito importante, relevante, mas tirar só as lições morais e éticas do texto, só as lições de sabedoria do texto. Irmão, quando você prega numa igreja cristã, você tem que falar de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ali não é lugar de falar de Davi, de Samuel, de exaltar Moisés. Spurgeon dizia para os seus estudantes, seja lá qual for o texto que você pregar, ache o caminho para a cruz, conduza seus ouvintes ao único que dá sentido a todos os dilemas da vida. Ele é o único que pode socorrer, salvar, restaurar e satisfazer a sede espiritual dos sedentos. Pastor, entenda uma coisa, se só Jesus é a fonte da água viva, e Ele é, o seu sermão sem Jesus é um deserto árido, é perda de tempo. Pastor, diante dos perdidos da sua igreja, que estão na sua igreja, alguns na membresia da sua igreja, mas perdidos, como eu falei no tempo de perguntas e respostas, diante dos perdidos na sua congregação, declare, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo nosso Senhor. Pastor, diante dos salvos que te escutam, declare, irmãos, livrem-se de tudo que os atrapalha e do pecado que os assedia, e corram com perseverança a corrida que lhes é proposta, olhando para quem? Olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Paulo começou e terminou seu ministério fazendo o quê? Pregando a Cristo, pregando a Cristo. Não é pregando Moisés, não é pregando Davi, não é pregando Isaías, pregando a Cristo, não é pregando Paulo, pregando a Cristo. Em Atos 9:19, logo após o seu batismo, começo da sua conversão, fala assim, e tendo Paulo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas, ele pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Daí, você vai para o final do ministério dele, está na cadeia domiciliar.
E lá em Atos 28 fala, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o quê? O reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E eu gosto da declaração de 2 Coríntios 4:5, declaração que me desafia, e é um desafio para você, pastor. Paulo fala lá, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pastor, não use o púlpito para dar suas próprias opiniões. Pastor, não use o púlpito para contar suas histórias. Pastor, não use o púlpito para fazer as suas especulações. Pregue a Cristo, pregue a palavra de Deus. Pastor, qual que vai ser o seu legado? Enquanto você morrer, na sua pedra tumular lá, o que sua igreja vai colocar ali? Aqui jaz pastor Juvenal, grande empreendedor, grande psicólogo. Nossos sermões dele valia uma consulta com o psicólogo. O que eles vão colocar lá na pedra tumular sua? Pregador muito engraçado, pregador motivacional. Tem um pastor chamado Abraão, o nome é bom, né? Mas ele não era bom na pregação da palavra. Quando ele morreu, a sua igreja colocou assim, aqui jaz pastor Abraão, homem culto, grande pregador, falava de tudo menos de Cristo nosso Senhor. Irmão, ambicione ser reconhecido, não como um grande pregador, mas como pregador que exalta um grande Senhor, o grande Cristo, o Rei dos Reis. Na história, a biografia de Spurgeon fala que um casal estava procurando por uma igreja em Londres. E diz que as pessoas procurando por essa igreja para cultuar a Deus, eles visitaram primeiro a igreja do pastor Joseph Parker. E eles saíram de lá dizendo, que pregador maravilhoso é Joseph Parker. No domingo seguinte foram para a igreja do Charles Haddon Spurgeon. E eles saíram de lá falando, que pastor maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. Nós pastores devemos ser como cupidos entre a igreja e Cristo. E não como paqueras da igreja, não como namorados da igreja. Pastor, o seu papel é exaltar a Cristo para a igreja, para se apaixonar mais por Cristo e não por você mesmo. Cuidado, pastor, a igreja não é sua noiva, é noiva de Cristo. Não cometa um adultério, não cometa uma fornicação aí, se apaixonando pela noiva do outro e achando que ela é sua, e ficando tão dominador dessa noiva, ao ponto de deixar as marcas, suas marcas e impressões digitais no corpo dela. Tem pastor que fica muito dono da igreja. Pastor, é Cristo o dono da igreja. Maneira. Ache na sua igreja uma liderança, ache na sua igreja um grupo de presbíteros, para os quais você fala, gente, a partir de hoje, o meu voto, em qualquer decisão ministerial pastoral, que meu voto vale igual ao de vocês. Eu me submeto a vocês, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Eu não sou dono da verdade. Se eu não conseguir convencer vocês de algo que eu tenho convicção, eu não vou conseguir convencer a igreja, e pode ser que eu esteja errado. E se eu tiver com muita convicção e vocês não concordarem comigo, talvez é hora de eu ir para um outro ministério, mas não ficar aqui brigando e lutando, arranhando vocês e me arranhando a mim, como se a igreja fosse minha ou da minha família. E esse negócio de pastor passar ministério para parente, para filho, para filha, está errado isso.